O nosso lema é escolhe mudar. E às tantas é importante nós pensarmos o que é que isso quer dizer. O que é mudar? E mudar é um pouco aquilo que o Abílio dizia, é trabalho. Nós sabemos que o Abílio e os outros candidatos, todos os restantes candidatos, são pessoas de trabalho. Nós conhecemos, sabemos quem eles são e sabemos que eles vão trabalhar. E eu acho que isso é fundamental, é darmos a nossa energia cívica à candidatura e ao trabalho autárquico. Mas além do trabalho é preciso estudo, é preciso planeamento e é preciso ideias abertas e arejadas. E eu acho que às tantas algum arejamento neste conceito está a fazer falta. E há pouco o Luís Vilarinho, que também me emocionou com a sua intervenção, dizia que é preciso sairmos do confinamento. E a verdade é essa. O Conselho de Caminha tem estado confinado. E tem estado confinado nos últimos 45 anos a esta situação. Uma situação que nós podemos exemplificar com a situação das finanças municipais. Já tivemos PS, já tivemos PSD, quando um sai e o outro entra, foi um que endividou, foi outro que não pagou a dívida, as finanças estão uma desgraça e agora vamos ter que pagar a dívida e foram eles que endividaram. E a verdade é esta, por exemplo, o nosso autarca atual diz-nos, ao fim de 8 anos, que a situação financeira do município é culpa do passado. Ao fim de 8 anos, digamos que o passado tem as costas largas. A verdade é que realmente no passado nós tivemos gravíssimos problemas financeiros em Caminha que continuam. Eu faço-vos um desafio, que é informarem-se sobre a situação financeira do Conselho. E é muito fácil, há muitos sites em que os jornais, as rádios, as televisões estão a publicar dossiês sobre a situação dos concelhos. Hoje, felizmente, temos muito acesso à informação. E se forem procurar, este dado é facilmente confirmável, vão ver que em 2019 o passivo exigível, vamos dizer assim, a dívida que há para pagar no Conselho de Caminha são 1.438 euros por habitante. Cada cidadão de Caminha é responsável, se fosse dividido por todos, por 1.438 euros de passivo exigível. Para terem uma noção, isto são dados de 2019. E vocês podem dizer, em 2020 até poderá ter melhorado. A verdade é que até poderá ter acontecido isso, nós não temos esses dados, mas temos um facto importante, a população também diminuiu. Portanto, dividindo, e esse é um facto recente que nós tivemos conhecimento, a população do Concelho de Caminha está ao nível de 1930, reduziu. Por exemplo, para terem uma ideia da escala, os nossos vizinhos, Viana do Castelo, é 4 vezes menos, 372 euros. Ponte de Lima é 14 vezes menos, 100 euros. E Vila Nova de Cerveira é 2 vezes e meia menos, 583 euros. Eu só falei dos vizinhos. Se quiserem fazer a experiência, podem procurar concelhos que tenham a nossa escala de população, na casa dos 16 mil habitantes, e vão ver que Caminha é um dos piores, neste pequeno índice que é muito exemplificativo. E, portanto, a questão das finanças é uma questão premente, é um problema, é uma realidade que nós vamos ter todos que enfrentar e que não está a ser enfrentada, porque a desculpa é a dívida cresce, mas o problema é do passado. Não, é um problema do presente. E, portanto, qual é o caminho para resolver isto? É gerir bem, é ter a noção de quais são os projetos que realmente fazem falta, quais são os projetos que não geram mais endividamento e que aumentam o bem-estar das pessoas. Porque aquilo que nós mais temos é processos que geram endividamento e que servem para que os autarcas digam que fizeram obra, fazerem inaugurações e às tantas tentarem ficar na história. E isso não é o objetivo do município. O objetivo do município, desde o tempo em que eles foram criados, é promover o desenvolvimento. Caminha tem uma história importante aí. Em 1284, quando o rei Dom Dinis deu foral a Caminha, o objetivo era muito simples, povoar a zona de fronteira. E foram dados incentivos, à moda da época, para que as pessoas se instalassem a Caminha. Tem visto incentivos para as pessoas se instalarem em Caminha nos últimos anos? Às tantas temos que ir perguntar ao rei Dom Dinis. Nós queremos projetos realistas, bem dimensionados, úteis, escolher aquilo que as pessoas querem, não aquilo que enche o olho, que é megalómano, que faz figura. Por exemplo, quer o Zé Domingos, quer o Abílio, quer outras pessoas falaram aqui da ponte. Nós não somos fanáticos pró-ponte.
também não somos negacionistas da ponte. Nós temos aquilo que nós achamos que é uma posição sensata. Em primeiro lugar, nós temos consciência ecológica, preocupamos-nos com o equilíbrio ambiental e, portanto, temos logo uma pergunta a fazer. O estuário do Rio Minho com uma ponte, eu não acredito que isso possa ser feito assim. Na minha perspectiva, nunca deve ser feito assim. A verdade é que a ponte é cara, muito cara, e é uma ponte internacional. Ela não está na disponibilidade do município, ela tem que ser decidida pelos dois estados que têm uma fronteira que é um rio internacional. E ela é tão cara que muito provavelmente vai consumir toda a verba disponível de fundos comunitários para ratear por este concelho. Portanto, quem defende a ponte está-nos a dizer não vai acontecer mais nada além da ponte. Até pode haver outros programas, mas o facto é que o dinheiro é contado em dinheiro. E, portanto, o custo da ponte vai significar que outras coisas provavelmente não se vão fazer. Nós temos muitas dúvidas sobre a ponte. Não dizemos que não nem que sim, mas achamos que é preciso estudar muito, ponderar muito bem e ver se ela realmente é um investimento assim tão útil, se faz assim tanto sentido e se realmente vai ter um impacto no bem-estar das populações do concelho de Caminha que muita gente tenta propalar. Portanto, mudar passa por estudar, passa por olhar para as coisas com profundidade. Vamos dar outro exemplo. Vamos falar do pavilhão que nos foi apresentado como sendo uma iniciativa privada e que é, na verdade, uma parceria público-privada encapotada. E a pergunta sobre o pavilhão é viável? O pavilhão é útil? O pavilhão é gerível? O autarca que governa o município de Caminha veio-nos dizer que um dos grandes argumentos é que ele vai ser maior que o de Viana. Se forem ver o de Viana, vão ver que a pergunta que eu fiz, ou o conjunto de perguntas que eu fiz, também se pode fazer sobre Viana. E eu faço aqui mais uma pergunta. Vai ser um elefante branco ou vai ser um elefante rosa? Eu faço-vos um desafio. Imaginem o que é que vocês faziam com 25 mil euros por mês em obras de interesse público para as populações de Caminha que as pessoas desejam e que lhes fazem falta. E temos descoberto muitas ideias engavetadas, projetos velhos de muitos anos, de entidades muito simbólicas neste concelho, para os quais se diz que não há dinheiro. Mas vai haver dinheiro para pagar a um privado, para fazer um pavilhão que nós não sabemos para que é que vai servir. Mudar é, por exemplo, uma coisa muito simples. Pagar às empresas fornecedoras do município a tempo. E na situação atual de crise económica e social em que vivemos, isso era uma medida excelente para que as famílias, as empresas de Caminha, pudessem ter as suas contas em dia e às tantas respondessem à crise de forma mais adequada. Reagir à crise, às tantas, é planear. E aquilo que tem faltado tem sido planeamento. Medidas avulsas, medidas soltas e sem um fio condutor. Nós vamos nos preocupar com coisas como a terceira idade, o envelhecimento, a proteção à infância, os problemas da municipalização. Há uma série de competências que estão a ser atribuídas aos municípios e o município de Caminha foi um dos que entrou nesse processo. No entanto, continua sem ter uma estratégia para, por exemplo, tratar de questões sociais, de questões de educação, das questões da infância, das questões da terceira idade. Neste mandato vai passar o 100º aniversário da elevação de Vila Praia de Âncora, que na altura não se chamava assim, a Vila. E isso permite-me aqui abordar uma realidade muito importante neste concelho. É público e notório que eu tenho uma relação familiar extremamente estreita com Vila Praia de Âncora. Eu acho, e sempre achei isso, desde miúdo, que uma das grandes diversidades, uma das grandes riquezas do concelho de Caminha é a diversidade. Ter dois polos urbanos importantes não é um problema, é uma riqueza. E esse é um dos problemas da gestão autárquica neste concelho, é nunca se pensar o território como um todo. E agora eu gostava de vos falar de dois assuntos, para terminar, que são assuntos quentes, do lítio e o caso da água. E a nossa clareza contrasta com a falta de clareza dos outros partidos que concorrem a estas eleições autárquicas.
Em relação à questão da água, a posição do Bloco, a nível nacional, é muito clara. A água é um bem público. E como um bem público que é, deve ser acessível, ter custos adequados e ter a capacidade de ser distribuída aos cidadãos de forma a que eles não tenham problemas com esse custo, com esse bem público. Olhando, nomeadamente, à realidade social de cada uma das famílias. Ora, em Caminha, a opção foi para que, parece que há aqui uma interferência, a opção foi para que a água fosse entregue a uma empresa que não é capaz de nos prestar um serviço tão simples como entregar-nos uma fatura previsível todos os meses. Hoje, no Alto Minho e nos concelhos à volta, nós não conseguimos saber quanto é que vamos pagar de água todos os meses. Em relação ao lítio, a nossa posição também é muito clara. E é uma posição fácil de entender. Nós achamos que a mina ou minas que se projetam aqui para o Alto Minho vão ser um buraco de centenas de metros e um buraco que vai trazer problemas ambientais, que vai destruir a diversidade ecológica desta região e deste concelho e vai destruir um património nacional que é todo o conjunto de bens naturais que existem na zona da Serra d'Arco. A verdade é que nós temos um património único que recebemos das gerações passadas e que temos que passar às gerações seguintes. E nós vamos colocá-lo num buraco. Dito de forma elegante, vamos colocá-lo num passivo ambiental. As empresas extrativas funcionam de uma forma simples. Extraem, retiram todo o lucro que podem e depois deixam a conta para alguém pagar. Tiram o seu lucro e depois os problemas ambientais que ficam são para alguém pagar. E nós não queremos ser quem vai pagar o lucro de outros. Aí há que dizer uma coisa muito simples. O nosso governo quer explorar o lítio. António Costa, que esteve aqui na nossa zona, diz com toda a clareza que é um objetivo nacional ter minas de lítio. Então pôs os seus militantes, entre eles o atual autarca de Caminha, a defender o lítio. Naturalmente que existe aqui um problema, é que para Caminha o lítio vai ser um buraco. Um buraco no sentido real e um buraco no sentido ambiental, económico e social. E, portanto, o autarca de Caminha tem tido uma posição dúbia. Diz coisas com alguma habilidade retórica. Aquilo que nós dizemos com clareza é muito simples. Não. Nós dizemos claramente, simplesmente, não ao lítio. Não à destruição da Serra d'Arco. E eu acho que esta é uma ideia que devia juntar todos os candidatos nestas autárquicas. Porque, na verdade, aquilo que nós estamos aqui a discutir é o futuro a longo prazo do Concelho de Caminha. Se houvesse efetiva participação, transparência e não propaganda, provavelmente esta questão unia toda a gente. Em relação à nossa expectativa de resultado eleitoral, nós estamos aqui para dar voz aos cidadãos de Caminha, para promover a participação, promover a transparência e fazer com que aquelas pessoas que estão fora do pequeno grupo que tem governado este município nos últimos anos possam ter direito de ser ouvidas. É esse o nosso papel, é isso que nós nos propomos fazer. Neste mandato passam 50 anos do 25 de Abril e eu acho que neste Concelho, e quem conhece este Concelho há muitos anos sabe como o 25 de Abril foi importante no Concelho de Caminha e nas suas atuais 14 freguesias, neste Concelho era muito importante que a comemoração do 25 de Abril incluísse aumento da diversidade na representação nos órgãos autárquicos. Isso era uma excelente forma de comemorarmos os 50 anos de 25 de Abril.